começar apresentando um caso aqui para discussão. Uma paciente de 36 anos, com uma sequela de luxação congênita bilateral, e ela fez 2 cirurgias no quadril esquerdo e uma no quadril direito antes dos 2 anos de idade. E tem muita dor à deambulação desde os 21 anos de idade. Essa paciente tem bastante dor à deambulação. E aqui tem umas radiografias. Espera aí, a seta aqui, onde é que está a seta? Opa, como é que eu faço? André, cadê a seta aqui? Cirurgia que idade? Não, a seta. Ah, tá. Então, aqui nós temos radiografias mais antigas, que é quando eu atendi essa paciente no começo do ano passado, né? E atualmente os quadris estão assim, né? A displasia congênita bilateral. Esse é o raio-x mais atual de março do ano passado, né? Aqui a frente e o perfil. Essa paciente tinha aqui no seu quadril direito já 2 cicatrizes de cirurgias prévias feitas antes dos 2 anos de idade, um valgo de 18 graus, né? Aqui está o aspecto dela. A cicatriz aqui do quadril esquerdo, também que tinha uma incisão prévia nesta região. Essa é a forma como se apresentou marchando, isso em março do ano passado, com extrema dificuldade, muita dor. A coluna, né? Bastante retificada a coluna lombar. E aqui é uma radiografia panorâmica dos membros inferiores. Então eu gostaria de perguntar ao Jorge Cruz de Mello o que você faria aí nesse caso, inicialmente, porque precisa operar os 2 quadris, né? Ou mais alguma coisa, não sei. Sim, sim. É uma jovem, muito jovem. Falamos de adulto jovem, e falamos de doença displásica no adulto. Esta rapariga, embora com 22 anos, surge na nossa consulta já com uma anca completamente desgastada, portanto com uma artrose com tónus 3. Portanto, eu iria tratar esta jovem e não a iria enviar ao Javier, porque não faço osteotomia periacetabular. E então, a pergunta que se faz agora é: e o que fazer? É lógico que, perante doentes tão jovens, nós a primeira atitude que temos é sempre de quanto mais tarde melhor, vai aguardando. E esta rapariga ouviu isto durante muitos anos, provavelmente, até chegar a este ponto, que eu também acho que nos tempos de hoje já não se justifica. Bom, mas chegou esta jovem, com uma anca, com uma doença displásica evoluída, com componente artrósico marcado, com um quadro clínico extremamente exuberante. Penso que não há muita discussão. É preciso explicar a esta rapariga que ela, para poder voltar a ter uma vida próxima do normal, na verdade precisa fazer uma artroplastia destas ancas. E isso acho que não há discussão. Depois podemos discutir as soluções dentro das artroplastias. Eu vou falar da nossa experiência, e nós somos um pouco da haste mais clássica. Eu, nesta rapariga, colocaria uma prótese que eu gosto, que eu uso a Corail, uma haste Corail. Discussão aqui, não faria via anterior, e faço muita via anterior. Eu acho que neste caso o acetábulo é uma dificuldade. Acetábulo no sítio do acetábulo nativo, pode ser preciso fazer uma reconstrução do teto acetabular com a cabeça que nós temos, e eu, quando tenho estes casos complicados, faço sempre uma via posterolateral. E o para-articular, que é outra discussão, cerâmica ou um hard soft cerâmica com um dos novos polietilenos. Eu operava a rapariga, começava pela anca que lhe doesse mais, sabendo que se opera uma, 3, 4 meses depois tem que operar a outra. E num caso como este não fazia no mesmo tempo, fazia 2 tempos diferentes. E no acetábulo? Então, o acetábulo? No acetábulo nativo, com uma reconstrução. Afundo sempre um pouco o acetábulo, quando há, muitas vezes conseguimos fazer o acetábulo sem outra dificuldade. Se necessário, aproveitar a cabeça, é um enxerto ótimo, é o nosso momento ótimo de ter enxerto, com uma tetoplastia associada. Javier, você conhece o caso, né? Conheço, mas tem um comentário aqui, porque
que normalmente... Vou falar do que eu faço nesse caso. Certo. Independente que conheço o final do caso. Temos uma régua, mas aí quando falamos depois, foi que eu comecei a revisar. Nesses doentes, nós falamos que vai ter acrescentar o problema do joelho depois da cirurgia. Qual é que nós fazemos? Primeiro, medializar o acetábulo e nós não fazemos jamais aumentação com osso. Fazemos com cunhas, com aumentadores de titânio poroso, normalmente porque a de tântalo de Zimmer é muito grande. Para esses acetábulos, então, tem cunhas de titânio poroso, várias companhias muito mais pequenas, que permitem melhor suporte e uma integração muito boa. Está demonstrado que a falha do aumentador de osso, seja de banco, seja, e mais aún se é menina e se é normal, são cabeças muito ruins. Então, primeira coisa, uma boa liberação. Nós falamos que na displasia e mais no CROBE4, a única coisa que deve ficar é o glúteo e os pelvitrocantéricos, o resto vai embora. Rotador, psoas, tudo isso vai embora porque é o único jeito de levar o acetábulo e de descer essa fêmur para a posição certa. E fazemos uma medialização, procuramos chegar no mínimo 44 para botar uma cerâmica com cabeça mais grande, que permite 42, 40 tem que ser com cabeça 22 e com polietileno. Então usamos mais 44 que permite já cabeça 32 cerâmica. A outra coisa, o haste pode aí definir qualquer, aí podemos entrar em discussão primária, não tem problema, O problema é que vai acrescentar o problema do joelho. A menina vai ficar, depois da segunda cirurgia, com raiva e a mãe é pior, porque anda pior ainda e bate nos joelhos no andar. Então, o que vai fazer? Então, nesse caso, precisaria de osteotomia. Então, nós falamos sempre que a osteotomia deve ser feita depois da cirurgia do quadril. Mas tivemos um caso que você conhece também, que me deu guerra. Exato. Então, seria a conduta a seguir. Exatamente. Próteses, paleocotíleo ou no paleocotíleo a copa, preferivelmente se usar 44 com aumentador, cerâmica, cabeça 32 e o haste no lugar, qualquer um. Muito bem, exatamente. É um dor ano. Opa, e justamente o valgo do joelho, se colocando a prótese, tem que descer, né, o acetábulo, aí nós pensamos, falando, na hora, se a gente operar esse quadril primeiro, são quadris que luxam com muita facilidade. A maior complicação aí também na luxação congênita do quadril, porque você tem que colocar cabeças de diâmetro pequeno. Aqui muito difícil, dependendo, colocar esses augmentations que você disse, tem um custo altíssimo e normalmente nós temos um problema, inclusive com os serviços de saúde aí. Eles não autorizam, né? Você colocar uma cunha de tântalo para poder colocar um acetábulo tamanho maior, 44. Então nós resolvemos fazer como o joelho, ela fez uma ressonância do joelho e tinha já uma mínima extrusão do menisco, mas não tinha lesão do menisco lateral. Justamente existe uma sobrecarga aqui do compartimento lateral. Nós resolvemos fazer antes um estudo com uma máquina chamada EOS, para poder entender direito. E o EOS é uma máquina que atualmente só tem no laboratório Fleury, essa máquina, e aqui é uma tabela muito interessante que num dia de sol normal a gente recebe uma carga de 8 sievert, né? Numa semana, 58 sievert de radiação ionizante. Isso, estamos expostos ao sol, existe essa radiação ionizante. E o EOS veio para preencher uma lacuna muito importante, que nas crianças, principalmente, que têm escoliose,
você tem que fazer radiografias constantes de coluna para acompanhar o crescimento da escoliose. O EOS tem uma aplicabilidade na ortopedia infantil muito grande. Está aqui presente meu irmão, o Dr. Luiz Antônio Lage, aí, que é chefe da ortopedia pediátrica lá do Hospital do Ipiranga. Ele sabe disso. Quando você pega uma escoliose, você tem que constantemente fazer radiografias periódicas para saber se vai intervir ou não. E a radiação do EOS de um adulto, veja só, é 470 microsievert, é 6 vezes menor do que a radiação de uma radiografia panorâmica de coluna. E justamente você tem que fazer a panorâmica de coluna sequencialmente nas crianças, e aqui é um AP e um mais perfil, ou seja, são 3.000 microsievert, é 1/6 da dose para você fazer essa imagem que nós vamos ver agora, né? Então, um dos pioneiros, a pessoa que mais entende disso, um agradecimento que eu faço ao Dr. Jean-Yves Lazenec, do Hospital Pitié-Salpêtrière em Paris. Já estive com ele lá já umas 4 vezes. Inclusive fiz um EOS do meu próprio corpo, de curiosidade, de descobrir que eu tenho um tilt da pelvis com uma escoliose. Não devia ter feito, porque eu não tenho dor nenhuma, mas descobri que eu sou todo torto, né? E o Lazenec se dedica muito a isso, ao tilt da bacia. Nós vamos ver umas imagens agora que nos ajudaram muito a decidir a conduta a ser tomada, né? Isso é uma imagem de EOS, você consegue separar inclusive os membros inferiores da coluna, onde você tem medidas todas aqui, né? E você pode ver o AP, consegue ver por cima, e olha o valgo desse joelho, né? Quando você vê o valgo desse joelho, se colocar uma prótese aqui, pensamos, se a gente operar primeiro o quadril, essa prótese tem grande chance de luxar, né? Do deslocamento da prótese. E olha as cabeças como estão completamente fora do acetábulo, olhando por cima, né? Então, nós resolvemos começar a correção pelo joelho, né? Fazendo uma osteotomia supracondiliana valgizante, aqui o planejamento, né, que a gente sempre faz no papel de seda, aí um papel e põe sobre o S, e programamos fazer uma cunha de 15 milímetros para correção do valgo. Essa osteotomia feita com essa placa tem que ir devagarzinho, porque se você romper a cortical medial, perdeu a chance de fazer a osteotomia, que você tem que ir lá devagarzinho até próximo da cortical medial, né? E injetamos um sulfato de cálcio que se chama Prodence, da Wright Medical Technologies. Esse sulfato de cálcio é muito interessante, ele tem uma resistência muito boa, de 40 megapascal. Após 2 horas, ele aguenta a carga, é importante, e se injeta com uma seringa, né? E depois esse sulfato de cálcio acaba virando fosfato de cálcio, ele vai sendo integrado e estimula a integração de fatores de crescimento, inclusive proteína óssea, morfogenética. Então é um substituto muito interessante do que usar um enxerto autólogo, nesse caso que essa menina já havia sofrido bastante, né? Aqui é interessante para vocês verem, ela foi operada no dia 5 de agosto, e já no dia 7 de novembro a gente já vê uma absorção importante, ou seja, em apenas 3 meses, já bastante osteointegração, né? De uma reabilitação de osso autólogo dele, substituindo o enxerto por um osso natural. E depois nós fomos para a prótese do quadril. É uma dificuldade muito grande agora, os planos de saúde eles empacotaram, como eu disse, não tem como, viu, Javier, aqui no Brasil, a maioria dos planos não tem como você pedir um tântalo para poder pôr um acetábulo maior, então nós tivemos que se virar com um acetábulo pequeno mesmo, um acetábulo tamanho 40, né? E baixamos o centro, né? Não fizemos um pavelinho, né? Fizemos abaixamos o centro da taça, aqui a taça colocada, né? Aí depois, então, raio-x pós-operatório imediato ficou com essa obliquidade pélvica imensa, né? Essa aqui é uma haste, uma coreia pequena, a menor que tem, infelizmente deu nesse quadril. Porém, nós tivemos que fazer um grande alongamento e acabamos tendo uma evolução um pouco problemática, onde essa moça foi uma cabeça, veja só, aqui é uma cabeça 22 milímetros, né? O acetábulo é de polietileno crosslink, né? Tem o back de metal, né? Porém, essa paciente teve uma paralisia do ciático, uma das complicações mais frequentes
que a gente tem quando tem que fazer. Por isso que existe o Pavlinha, mas esse não, Pavlinha... O problema aí foi face à lata. Face à lata, rapaz. O quê? Isso eu ia falar. Nós fazemos a osteotomia secundária, porque nós chamamos a osteotomia secundária do joelho, principalmente no CROBE 4. Porque quando se fazia osteotomia lateral, quando já você desce, inclusive se desce com osteotomia, não tem problema. Mas se desce nesse jeito, sem osteotomia, a face lata é um problema grave. Por isso nós fazemos osteotomia medial no joelho, com aquela placa antiga doble acordada. Porque já alongou, porque né? encurta o fêmur e aí melhora. Nós tivemos um caso igual. Você fez osteotomia lateral. Alonguei. Alonga a face, atrapalha embaixo e o ciático poplito externo. Tum. Então. Talvez tivesse feito a osteotomia medial e eu não tivesse... Medial não teria feito. Até quanto você consegue alongar sem o risco? Porque nós não usamos potencial evocado. Isso que falam aqui, de ter 3 centímetros, que não, isso não, cara, é o dedo. Isso aqui é o dedo. A literatura fala em até 4 centímetros, embora eu também creio que é muito importante perceber no planeamento quanto vamos alongar. E embora usemos os 4 centímetros como norma, a sensação de tensão no ciático é muito importante. Eu tenho feito com negócio de, como chama o médico neurologista? Potencial evocado. Com potencial, não, é o dedo. Sempre, o dedo. É mais um pouco. Agora, tem um caso aí que apresentei, que era aquele velhinho que estava luxado e inveterado, teve que fazer osteotomia. Não dava. E mais quando você tem cirurgia prévia, descer é mais difícil. Exato. Problema de CROBE 4 para nós, que nós temos muito CROBE 4, e paciente que tem sido mexido previamente é um risco alto. E o outro é maior de 40, 50 anos, já o tecido é muito mais. Então, esse negócio de 4 centímetros não funciona. Vai depender de muitas coisas. É melhor fazer um Pavlinha, né? Então, aqui a gente mostra o tamanho do acetábulo, né? E tem um Bantam, esse é o menor acetábulo do mundo, 38 milímetros, para comprar com os acetábulos normais, que a gente coloca aqui um de quase 50 milímetros, né? E ele permite 38. Só uma cabeça pequenininha. Então aqui é o jeito que estava a paciente no primeiro pós-operatório, né? Ela só faz a flexão plantar e a dorsiflexão praticamente zero. Então é um problema muito sério, a paralisia do ciático. E eu gostaria de perguntar ao Jefferson Machado, o que você pode ajudar no caso quando você tem uma paralisia do ciático, né? O fisioterapeuta aí tem um papel muito importante para poder nos ajudar a recuperar aí a paralisia. Jefferson. Pois bem, uma situação dessa, importante é poder identificar com um eletrodiagnóstico para poder achar a reobase e a cronaxia para poder atuar com a eletroterapia. Porque nesse caso, quando existe uma paralisia, os músculos passam a ser desnervados. Então, existe uma diferença das correntes, né? As correntes bipolares, elas são correntes para músculos inervados. E as correntes monofásicas são para músculos denervados. Então, uma paralisia dessa, você tem que atuar a partir do eletrodiagnóstico para você ter os parâmetros e você dar os estímulos corretos para poder recrutar essa força muscular, né? Através desses estímulos de corrente monofásica triangular. Perfeito. E alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fernando Leal, Jorge? Mas tem dorsiflexão, desse mais sensitivo? Foi mais sensitivo? Motora também. Você tem muito mas pouco, tem dorsiflexão? Olha aí que está mexendo. Né? Não, ele mexe. O pronóstico é muito bom. Então. E essa paciente tinha um problema que ela tinha uma desestesia muito grande, não podia nem encostar na perna dela devido às 2 cirurgias que ela teve prévia, né? Ela tinha uma aflição muito grande quando se encostava a mão na coxa. Ela foi operada aqui no Santa Catarina. A gente queria começar a introduzir o tratamento com corrente monofásica, porém a equipe de dor e os fisiatras daqui contraindicaram, porque justamente você não sabe se você
está dando a corrente necessária, que você pode acabar lesando mais o nervo devido a essa desestesia que ela tinha, né? Por isso a importância desse eletrodiagnóstico, para você identificar qual que é a reobase e a cronaxia para você aplicar esses parâmetros aí de estimulação elétrica, para não ter um problema desse. Mas nós não pudemos fazer aí, fizemos de tudo aí, até arrumamos a máquina, que são poucas máquinas que tem a corrente monofásica, então não deu para fazer a eletroestimulação, mas felizmente 46 dias depois, e agora, como é que eu faço para rodar o filme aqui? André? 46 dias depois, ela já estava no Instituto Humana Magna, inclusive nós temos aqui a Thelma, essa paciente foi uma fisioterapeuta, ela foi para um hospital de retaguarda, né? E ficou praticamente internada nesse hospital de retaguarda, ali o Instituto Humana Magna é um local maravilhoso. Felizmente o plano de saúde dela forneceu isso, onde se fazia fisioterapia todos os dias e já estava começando a voltar a mobilidade. Ou seja, quando você tem uma complicação dessa, a estrutura, nesse ponto eles não autorizam a cunha, mas nos autorizaram a usar esse hospital de retaguarda, que foi muito interessante. Então ela foi recuperando aos poucos os movimentos, né? Puxa bem, puxa tudo. E começou a voltar. Ô, André, põe o... Isso. E ficou mais de 40 dias, acho que talvez 2 meses no instituto, fazendo fisioterapia diariamente, mas com um suporte tanto profissional como psicológico muito bom da equipe lá, que tem realmente o nome tem a ver com ser um serviço muito humanizado, como hospital de retaguarda, e tem essa órtese para não deixar o pé cair, né, levantando o pé, e depois fez a artroplastia do quadril esquerdo no dia 27 de fevereiro de 2019. Então foram 3 cirurgias, né? E interessante, aqui é o EOS pós-operatório, e a gente consegue, o EOS nos dá muitas medidas, ficou uma inclinação pélvica, né? As taças do outro lado. Esse é um filme feito há 10 dias atrás, né? Com 5 meses de pós-operatório. Essa paciente está ainda com déficit, eu acho que vai demorar pelo menos mais 1 ano e meio para recuperar essa movimentação da praxia do ciático, né? E aqui a cicatriz, a flexão do joelho praticamente perfeita, ainda está com o flexo do joelho. Eu gostaria de tirar essa placa, né? Não sei se o... Fernando, você tiraria essa placa daqui uns 2 anos? Essa menina não quer mais saber de cirurgia, mas... Não. A não ser que a incomodasse muito, provavelmente não retiraria. Temos de pensar que é uma jovem com muitas cirurgias em cima. Se não vamos obter um real benefício, não acho que o devamos propor. Quanto à questão da disestesia... Aqui é as tenotomias do... A disestesia, muito provavelmente, com umas abordagens prévias, terá um neuroma ou qualquer coisa compressível do femoral cutâneo que lhe dará esse TINEM, esse choque. Aí sim, se calhar, valeria a pena pensar em fazer uma mini abordagem e seccionar. Certo. Então, você deixaria a placa aí, né? Aqui essa paciente agora depois dessas 3 cirurgias, né? E... ainda está com um pequeno Trendelenburg à esquerda, é recente, essa cirurgia não tem nem, está com 2 meses e meio do quadril esquerdo, né? Primeiro operou o joelho, depois o quadril direito, depois o quadril esquerdo, mas está bem satisfeita, mas um resultado desse, aqui essas imagens são do EOS, depois sentada, é interessante que você consegue ver a versão pélvica, você tira várias medidas aqui, né? E umas imagens interessantes que a gente vê aqui, a imagem pré-operatória sem as próteses, aqui já são as taças acetabulares, né? E a equipe do Fleury, o Flávio, o Nico, me ajudaram muito aí a discutir esses casos. Aqui uma radiografia da paciente sentada, né? Tanto de frente como no perfil, muito interessante que a gente vê a versão pélvica como que muda. Felizmente ela ainda não luxou, espero que não luxe, né?
Essas imagens são muito interessantes. E no relatório do EOS você tem várias medidas que faz. Agora, não temos tempo para analisar tudo isso, mas são muitas medidas que você recebe no pré e no pós-operatório, né? As faixas de normalidade de coluna, enfim. É um exame muito interessante. Se pede EOS do corpo todo. Infelizmente também os planos de saúde ainda não estão autorizando esse exame, mas espero que entre para o rol da ANS em breve, né? E você tem aqui a inclinação da taça, a antiversão da taça tabular, enfim, você vê vários parâmetros que você consegue controlar e ajuda bastante. Esse é o Instituto Humana Magna, que realmente é um local de excelência, que eu agradeço muito à equipe, porque se não fossem vocês, provavelmente essa paciente ainda não chegaria nem perto, estaria com andador, não estaria andando, né? Se bem que eu recomendei ainda que ela continue usando uma muleta para ainda dar muita firmeza, que ela tem uma fraqueza muscular grande. De forma interessante, esse material chamado Prodence, olha, agora já com 8 meses pós-operatório, ele praticamente todo reabsorvido, né? E, enfim, todas essas cirurgias, eu tenho um agradecimento muito especial a fazer o Dr. Antônio Faga. Ele não está aqui, está na Itália, mas depois que meu pai faleceu em 2001, ele veio pedir se poderia trabalhar comigo no consultório. Desde então estamos juntos, me ajuda demais. Ele tem uma expertise muito grande nessas cirurgias de alta complexidade. Ao meu irmão também, o Marco Antônio Aranha, que é o anestesista, que os pacientes acordam, parece que nunca foram operados, né? Então, toda essa equipe, né, o fisiatra, o Jefferson Machado e todos os fisioterapeutas, é um trabalho multicêntrico, são casos complexos, mas que vale a pena tratar, né? Tem que tratar, né? E... Pois não. Falta tu instrumentador. Os instrumentadores, é verdade, desculpe. Com certeza, o instrumentador tem que estar muito atento para a gente não colocar a cabeça do tamanho errado, a taça errada, né?